Professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se já aqui no canal do YouTube, Língua Portuguesa para Passar, e siga lá no Instagram também, Língua Portuguesa para Passar. Tanto no Instagram quanto no YouTube nós temos materiais frequentes, diários, para você tirar todas as suas dúvidas no que diz respeito à língua portuguesa. Português prático, resolvendo dúvidas frequentes. Neste momento aqui, eu quero colocar em evidência algumas questões e questões que propõem dúvidas frequentes daqueles que fazem concurso, daqueles que estudam simplesmente para estarem mais bem firmados, mais bem firmadas, mais bem estabelecidos, mais bem estabelecidas no que diz respeito à língua portuguesa. Vejam só, deixa eu começar com essa questão aqui que gera bastante dúvida. No texto foram empregadas as palavras aí e ótimo, ambas acentuadas graficamente. Duas outras palavras corretamente acentuadas pelos mesmos motivos de aí e ótimo são, respectivamente. Uma dúvida que muitas pessoas têm é com relação à palavra aí. Ah, é uma palavra monossílaba, por isso que é acentuada. Não, não é ai. Ai é uma coisa, aí é outra coisa. Olha só, a, i. Nós temos, neste caso, um hiato. Então, o que motiva a acentuação gráfica do vocábulo aí é o hiato. Não é uma palavra monossílaba. Ai é palavra monossílaba, mas aí temos a motivação do hiato. E o que é o hiato? Sons vocálicos lado a lado, separados em sílabas diferentes. Se o segundo som vocálico do hiato for I ou U, sozinhos ou seguidos de S, deverá haver acento gráfico. Temos a exceção, tá bom? Por exemplo, a palavra rainha. Nós temos o hiato, o I sozinho na sílaba, mas na sequência nós temos o dígrafo NH. Então aqui, ó, excepcionalmente não haverá acento. Rainha, bainha, tainha fazem parte desse grupo aí. Então tenham cuidado, hein? Muito cuidado com relação a isso. E a palavra juiz, gente, você está olhando aqui, ó, logo na opção A, tá assim, juiz. O U e o I estabelecem o hiato. Mas lembra o que eu falei? Para que haja acento gráfico, o segundo som vocálico I ou U devem estar sozinhos ou seguidos de S. Em juiz, o I é seguido de Z, logo sem acento gráfico. Se fosse juíza, aí teria acento gráfico. Olha o hiato aqui, ó. O I sozinho na sílaba. Então, essas regras todinhas aqui, já adianto, você tem lá no meu curso, do zero ao avançado de língua portuguesa com o método LPP, Língua Portuguesa para Passar. Todos esses detalhes aqui, hein? Mas então vamos que vamos. A palavra aí, o que motiva a sua acentuação é o fato do hiato. A palavra ótimo, ó-ti-mo. O que motiva a acentuação? Ó, última sílaba, mo. Penúltima sílaba, ti. Antepenúltima sílaba, ó. É a sílaba tônica. Então, aqui nós temos palavra paroxítona. Esse é o motivo da acentuação gráfica de ótimo. Respectivamente, hiato e proparoxítona, nós temos aqui, ó, na opção D. Olha só, país. País. Olha o hiato aqui. Sonâmbulo. Deixa eu melhorar essa escrita aqui, ó.
Lô. Última, penúltima, antepenúltima é a tônica pro paroxítona. Então, confirmamos a opção D como solução para o nosso problema. Muito cuidado aqui, tá bom? AI é hiato. Ai é monossílaba, tá bom? Então, a opção D é a solução para o nosso problema nessa primeira questão. Amém, povo meu? Maravilha. Vamos à próxima questão. Trocar aqui a cor. Vamos. Muita atenção também. Valor semântico de conectivo é outro ponto forte em nossos concursos e ainda hoje há grande índice de erros no que diz respeito a valor semântico de conectivo. Vamos lá. No texto, essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar deles. O conector, uma vez que poderia ser substituído sem alteração de sentido por uma vez que, sinônimo de visto que, de já que, de porquanto, tudo junto, de porque junto e sem acento, e depois valor causal. Então, pois é a solução para o nosso problema. Então é muito importante que saibamos, que dominemos valor semântico de conectivo. Há erros ainda hoje frequentes no que diz respeito a esse tipo de situação. As pessoas confundem os conectivos, as pessoas, muitos querem só decorar, não, tem que entender, interpretar bem o texto para chegar à melhor conclusão. Amém, povo meu? Maravilha, resolvida a questão número 2. Vamos à outra. No texto, isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento. 2 pontos. É possível adiar a substituição de um produto. A oração depois dos 2 pontos. Temos os 2 pontos aqui. Vou até trocar a cor aqui. Acrescenta ao trecho anterior uma ideia de os 2 pontos, povo meu, eles antecedem enumerações. Vou colocar aqui, ó. Vou usar a borracha para você fixar bem isso, ó. Os 2 pontos antecedem explicações e enumerações. Neste caso aqui, nós temos uma explicação. Então, a opção C é a solução para o nosso problema. Fica essa dica aqui que os 2 pontos antecedem explicações e enumerações. No caso aqui é uma explicação, por isso a opção C é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Maravilha! Vamos que vamos. Opa, outra coisa que gera bastante confusão ainda hoje, muitas situações mal resolvidas ainda no que diz respeito à colocação pronominal. A frase em que a colocação do pronome oblíquo obedece aos ditames da norma padrão, ou seja, precisamos achar a opção correta no que diz respeito à colocação pronominal. Deixa eu trocar aqui a cor. Abri o estojo, vírgula, cheirando-o por um longo tempo. Temos aqui o pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo, estabelecendo uma ênclise. A princípio, tudo direitinho aqui nesta opção A. Mas vamos ver as outras. Vou até trocar a cor. Seria-lhe
Seria, gente, é um verbo no futuro do pretérito. Os verbos com essa terminação -oria, eles fazem valer futuro do pretérito. Seria, falaria, cantaria. A desinência verbal -oria indica verbo no futuro do pretérito. E verbo no futuro do pretérito, ele pede a mesóclise, ou seja, o pronome pessoal oblíquo no meio do verbo. Então, ser-lhe-ia. Ser-lhe-ia. Mesóclise. Mesóclise. Então, elimina a opção B. Me fascinou, opa, não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo. Então, fascinou-me, não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo. O que lembrou-me, esse o e esse que, eu quero chamar a atenção de vocês. Esse o equivale a aquilo. Aquilo que lembrou-lhe o estojo, aquele que lembrou-lhe o estojo escolar, aquilo, melhor dizendo, que lembrou-lhe o estojo escolar foi o notebook. Esse o aqui equivale àquilo. Então, esse o aqui é um pronome demonstrativo. E este que aqui, aquilo, o qual lembrou-lhe, esse o, esse que é um pronome relativo. Pronome relativo pede próclise. Então, aqui, o que lhe lembrou. Conforme abria-o, conforme é uma conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa também pede a próclise. Conforme o abria, logo, depois de todas essas justificativas aqui, a opção A firma-se como a que obedece aos ditames da norma padrão no que diz respeito à colocação pronominal. Colocação pronominal, como eu disse anteriormente, é um dos assuntos em que ainda há muitos erros em nossos concursos. Tenham muito cuidado, tenham bastante cuidado nesse conceito de colocação pronominal. Próxima questão. Crase. Opa, não pode faltar uma questãozinha de crase, né? Então vamos lá. O acento grave indicativo de crase é necessário, tema da questão, crase. Ele é necessário estar empregado de acordo com a norma padrão em, trocando a cor aqui, é bom manter-nos à distância de 10 passos. As palavras casa, terra e distância, se não estiverem determinadas, não haverá sinal indicativo de crase junto a elas. Mas se determinadas, aí haverá sinal de crase. É bom mantermos a distância de 10 passos. De 10 passos é um determinante para a palavra distância. Então, aqui é válido, sim, esse sinal indicativo de crase. Então, a princípio, a opção A já nos atende. Vamos ver as outras. O sol estará a pino, opa, palavra masculina, então eu elimino o sinal indicativo de crase. A volta a Portugal, fui a Portugal, voltei de Portugal. Se eu volto de, crase não vai haver, então eu elimino a opção C. D. Com muito esforço, os idosos acompanham as novas tecnologias. Qual o problema aqui? Quem acompanha, acompanha algo. Quem acompanha, acompanha alguém.
O verbo acompanhar é verbo transitivo direto, logo não rege a preposição a. Por isso que aqui não tem preposição. Esse ais aqui é somente artigo, logo sem sinal indicativo de crase. Sempre reconhecemos aqueles que são nossos verdadeiros amigos. Situação semelhante aqui, ó. Quem reconhece, reconhece algo. Quem reconhece, reconhece alguém. Verbo transitivo direto. Logo, não rege preposição. Então, esse a, que inicia o aqueles, é sem sinal indicativo de crase, visto que não há preposição. Então, o que de fato soluciona o nosso problema está aqui na opção A. Alfa é a solução para o nosso problema, então não se esqueçam desse detalhe. Não se esqueçam, as palavras casa, terra e distância não determinadas, sem sinal indicativo de crase. As palavras casa, terra, distância determinadas, aí com sinal indicativo de crase. Amém, povo meu? Maravilha! Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Resolvida a questão. Próxima questão. Vejam só o tema da próxima questão. A frase em que a concordância nominal, o caso de concordância nominal, do elemento em destaque se dá de acordo com as regras da norma padrão. Então, temos de ver uma colocação, uma situação, melhor dizendo, de concordância nominal correta, segundo a norma culta da língua portuguesa. Então, vamos lá. As lembranças e o saudosismo são dolorosas. As lembranças e o saudosismo. Feminino, masculino. Somando, vai dar masculino plural. Então, dolorosas não. Dolorosos. As lembranças e o saudosismo vai prevalecer o masculino plural. Ok? Então, eu elimino a opção B. As pessoas não deveriam ficar sós no final da vida. Sós está concordando com as pessoas. Então, a princípio, sós, sozinhas. As pessoas não deveriam ficar sozinhas no final da vida. Então, a princípio, está nos atendendo a opção B. Mas vamos ver as outras. Caixas de notebook não tem nada de encantadora. Encantadora não, vai concordar com caixas. Então, encantadoras. Por isso que eu elimino a opção C. É desnecessário a tristeza. Olha aqui, tem o artigo antes do substantivo. Se tem artigo, a expressão vai variar. Então, é desnecessária a tristeza. Então, eu elimino por isso a opção D. Temos de ficar em alertas? Não. Fica invariável. Em alerta. Em alerta. Invariável. Logo, a opção B, de fato, é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Viram só as regras aqui de concordância nominal, bem firmadas, bem estabelecidas, o porquê sim, o porquê não, o passo a passo para a melhor assimilação possível desta questão. Muito bem? Próxima. Assim como no trecho e ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. A colocação do pronome destacado respeita a norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui, ó, lhes, nos, se e nos. Vamos, então, passo a passo. Pediria-lhes. Pediria, a terminação verbal iria, indica que o verbo está no futuro do pretérito.
Verbo no futuro vai pedir o que? A mesóclise. Então, pedir-lhes-ia. Pedir-lhes-ia. Então, não é a opção A. A curiosidade não advérbio. Advérbio exige próclise, então não nos leva. Não nos leva. C. O prazer que experimentas, o prazer, o qual, esse que retoma o prazer, o antecedente. Posso substituir por o qual, logo um pronome relativo. Pronome relativo pede próclise. O prazer se experimenta. Maravilha. Não é por isso a opção C. Vamos a D. Poucos se impressionam. Poucos. Opa. Pronome indefinido. Pronome indefinido é fator proclítico, exige a próclise, e é o que acontece aqui, ó. Vejam, poucos se impressionam. O pronome pessoal oblíquo átono está anterior ao verbo. Então, ok, aqui essa situação. Maravilha. Agora, opção E, nos perguntamos, não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então, eu elimino por isso a opção E. Logo, a solução para o nosso problema fica aqui na opção D. D é a solução para o nosso problema. Viram só? Então, é fundamental, é determinante que saibamos os fatores proclíticos, os elementos que determinam a próclise, advérbios, conjunções subordinativas, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos. O verbo no tempo futuro ele vai determinar a mesóclise, ou seja, pronome pessoal oblíquo átono no meio do verbo, não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono, perdão. São regras das mais importantes para que saibamos, para que dominemos o conteúdo de colocação pronominal. E todo esse conteúdo de colocação pronominal eu tenho lá no meu curso do zero ao avançado com o método LPP. Olha ele aqui, curso de português do zero ao avançado para concursos com método LPP, em que eu aponto, em que eu justifico por que sim, por que não, colocando de forma bem detalhada para você assimilar, para que você absorva da melhor forma possível o conteúdo e não erre mais, que vá do zero, vá do básico ao avançado em língua portuguesa. Temos também um material de apoio em PDF em cada aula do curso. Temos um simulado ao final de cada módulo. Teve o módulo de colocação pronominal, ao final do módulo de colocação pronominal você tem um simulado em que você vai observar o que você assimilou, o que você captou, resolvendo questões, observando as armadilhas das questões. Rota de estudos personalizada, perdão. Nós montaremos rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Se você tem 5 editais, você vai fazer 5 concursos diferentes. Nós montaremos 5 rotas de estudos diferentes para você. Então aqui nós temos um perfil diferenciado. Você não estará só, você não vai só comprar esse material, pronto e acabou. Não, você será acompanhada, você será acompanhado a partir de tudo isto aqui. Olha aqui a confirmação desse acompanhamento. O suporte tira dúvidas do aluno. Você estudou lá na sua teoria, você estudou lá na resolução das questões, houve dúvida, você passará a dúvida pelo suporte e eu tirarei a sua dúvida. Então, você é muito bem assistida, você é muito bem assistido aqui pelo LPP.
você não estará sozinha, você não estará sozinho. E é um curso de primeira que vai do zero ao avançado, vai do básico ao avançado e levará você ao êxito, ao sucesso, à realização do seu sonho, da sua meta, do seu objetivo, que é a aprovação no concurso público. Valores, Arnaldo? A princípio, R$ 597. Mas eu digo a princípio por quê? Porque você vai descartar esses R$ 597 e vai no cartão de crédito investir 12 vezes de R$ 30,66. Um baita investimento. É um investimento. Isso levará você ao sucesso, você a alcançar o seu objetivo, a despertar e ver aqui seu sonho realizado. Ok? Então, a nossa equipe já está colocando aí o link, está colocando o número do WhatsApp, para que você entre em contato, tire todas as suas dúvidas para comprar esse material. Ah, Arnaldo, eu quero pagar em 6 vezes no cartão de crédito, mas só em 6 vezes. Ótimo, ótimo. A nossa equipe vai te dar o direcionamento e vai falar, 6 vezes o valor é X. Ah, eu quero comprar em 3 vezes. Ah, em 3 vezes o valor vai ser Y. Ah, Arnaldo, eu quero comprar em Pix, à vista. Nossa equipe passará a informação do valor em Pix. Ah, eu quero comprar em boleto. Nossa equipe passará a informação do valor em boleto. Mas o mais importante é você investir. É o material de primeira. Vai te levar você do zero, do básico ao avançado em língua portuguesa e língua portuguesa para passar. Deixa aí o meu forte abraço e pedindo novamente a gentileza, ó, siga lá no Instagram, @língua portuguesa para passar e se inscreva aqui no canal do YouTube, @língua portuguesa para passar. Um forte abraço, tchau, tchau, até a próxima.